Nos olhos das mulheres, no espelho do meu quarto, é que eu vejo a minha idade. O príncipe, né? O príncipe do samba, Roberto Silva, ele era um príncipe no trato também. Ele era um príncipe no palco, era um príncipe na vida, era uma figura principesca, assim, no melhor sentido da palavra, assim, um gentleman. Uma pessoa adorável e para mim foi, depois a gente saiu em temporada com esse show, foi uma aula para mim de ver como ele tinha essa elegância, como ele se comportava, como ele era em cena, foi muito bacana. Ah, eu daria tudo para poder voltar aos meus 20 anos. Eu não gravei, por exemplo, junto com o Roberto. As gravações dele foram feitas em dias separados, diferentes dos meus. Mas como depois a gente fez uma turnê pela Funarte mesmo, né? Foi uma turnê que a gente foi a Curitiba, a gente foi a Brasília, a gente foi a São Paulo, a gente fez na Sala Funarte aqui do Rio. E aí éramos eu, ele, João de Aquino e Maurício Carrilho. Os dois violões, né, e mais o meu violão em algumas músicas, e o Roberto, era só isso, era bem a formação assim bastante enxuta, né? E foi uma turnê muito interessante, embora a gente tenha tido muito pouco público, porque a gente fez bem na época da Copa do Mundo. Então, Brasília, por exemplo, os shows não tinha ninguém, porque foi um desastre, porque era bem no horário dos jogos. Imagina, quem é que ia deixar de ver? Nem a gente queria estar lá, a gente queria estar vendo o jogo também, né? Era a Copa do México, imagina, estava todo mundo ligado no que estava acontecendo, né? Mas assim foi feito, né? Em outros lugares foi, mas aqui no Rio foi muito legal. Aqui no Rio foi muito legal. Uma das músicas que eu cantava nesse show aliás, era a minha entrada em cena. Foi o Túlio Feliciano quem dirigiu, e a minha entrada em cena era Acertei no Milhar. E eu entrava cantando essa música, né? E eu fazia meio um número de plateia, porque quando tinha aquela parte, mas de repente, a Teovina me chamou. Aí eu saía do microfone e fazia o número de plateia. Eu pegava uma pessoa que estivesse na primeira fila e saía dando um esporro no cara, né? Vai trabalhar, vagabundo, era o final sempre, né? Tá passando o ônibus, vai lá, como é que é? Já vai passar o ônibus aí, 175 tá passando, vai trabalhar. Era um negócio assim que era dar uma bronca no cara, né? E aí, toda noite eu fazia isso. Teve uma noite que a pessoa que estava na plateia na minha frente era Jardim Macalé. Ah, pra quê? Eu fui lá, dei o esporro nele, ele respondeu e a gente ficou batendo boca. Foi sensacional. Ficamos nós discutindo ali, como se fosse Teovina e seu marido. Foi ótimo. Andava, o coitado chorava. É uma música que eu sempre adorei e eu me inspirei muito numa história que eu vi acontecer com um amigo meu, que ficou exatamente assim, e aí eu pensei muito nele quando eu fui fazer essa gravação, porque o cara ficou mesmo um vagabundo louco, assim, virou um lixo, ficou mal mesmo por causa de uma mulher. E isso acontece, né? Acontece o contrário também, né? Com as mulheres, elas ficam as vagabundas loucas também, eventualmente. Mas é uma história muito dramática, então eu fiquei muito... Foi uma coisa que me inspirou muito, foi lembrar dessa história, né? A coisa que acontece com as pessoas, né? Ele andava. Nossa, isso foi uma viagem, essa música. Todos esses personagens dele são muito reais, né? O torcedor do Flamengo, enfim, até o Bonde de São Januário, naquela época, tinha fazia o maior sentido, né? Porque era uma fase em que eles tiveram que adaptar a letra, né? Para poder
caber dentro dos preceitos do Estado Novo, né? Então o bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar, vai levar mais um otário para ver o Vasco apanhar, né? Tiveram que mudar a letra porque foram chamados, reza a lenda que eles foram chamados pelo DIP, né? Pelo Departamento de Imprensa e Propaganda do Getúlio, para corrigir essa letra que fazia apologia da malandragem, né? Então tudo isso fazia maior sentido, né? É uma crônica de costumes mesmo, como a canção popular sempre foi, na verdade, né? Hoje não tem ensaio na escola de samba. O morro está triste, o pandeiro calado. Maria da Penha, a porta-bandeira, ateou fogo às vestes por causa do namorado. O seu desespero foi por causa de um véu. Dizem que essas Marias não têm entrada no céu. Parecia uma tocha humana rolando pela ribanceira. A pobre infeliz teve vergonha de ser mãe solteira. Pô, sensacional, sensacional. Essa eu me lembro que a gente gravou assim, um de frente para o outro, e eu e Maurício ali. Eu acho que a caixinha foi posta depois, mas não posso garantir. Mas a gente gravou assim, um de olho no violão do outro ali, e eu cantando junto, né? Essa música é uma música que foi muito patrulhada. Uma época as pessoas diziam que era de mau gosto, né? De escrever a tocha humana rolando pela ribanceira. Mas, na verdade, é uma realidade, né? É aquilo da crônica de costumes, né? A menina engravidou e naquela época, imagina, nos anos 30, aquilo era totalmente inaceitável, né? Mãe solteira. Ela é totalmente crua, como letra, como maneira de contar uma história, né? Tem uma crueza aí muito grande, né? Uma crueza da realidade mesmo, né? A realidade é crua. Tem esses lados B, né, esses lados B da música brasileira que são meio inexplicáveis, né? Por que um vira um mito e o outro não? No caso do Wilson, acho que ele foi muito prejudicado com essa questão da polêmica. Ele foi muito colocado num papel de vilão na polêmica, que não é justo, não é correto, não poderia ser, né? Então, eu acho que isso fez um dano à imagem dele, né? E ele ficou muito com aquela imagem do malandro, do cara da navalha, do cara que era do bafão, né? Então isso realmente acho que foi uma coisa que prejudicou muito aos olhos moralistas da época, né? Pode até ser que hoje em dia, quando a transgressão na vida é tão apreciada, né? Que de repente o cara que foi um transgressor na vida venha a ser novamente incensado, né? Porque isso aí vem em ondas, né? Tem luas e marés nessa história, né? Então muda muito, né? Pode ser que em algum momento alguém diga, pô, não, mas esse cara era o cara do submundo, que frequentava o submundo e tal. O que talvez não seja nem tão verdade assim, mas enfim, ficou essa imagem, né? Lá vem o Chico Brito, descendo o morro na mão do Peçanha. É mais um processo, é mais uma façanha. Chico Brito fez do baralho seu melhor esporte. É valente no morro, dizem que fuma a erva do norte. Lá vem o Chico Brito, descendo o morro na mão do Peçanha, é mais um processo. No show, essa música era eu que cantava. Eu cantava ela bem lenta, assim, e com as duas versões, na mão do Peçanha e na mão do Meganha, que tinha também, né, essa segunda versão alternativa. E muito pensando também na gravação do Paulinho da Viola dessa música, que é uma gravação preciosa também, que tem, né, muito bonita. Tá aí, a crônica de costumes, né, valente no morro, dizem que fuma a erva do norte. Nessa época a erva do norte ainda era coisa só de malandro, né, não estava tão popular, né, como ficou depois. Da onde eu venho, musicalmente,
esses sambistas dos anos 30 são os avós. E a bossa nova é a mãe. Então, é uma geração, a minha, né, que tem essa filiação, né? Então, nós somos netos dos sambistas dos anos 30 completamente, que são os pais da bossa nova, né? O pessoal do samba sincopado, essa onda aí. Mas, veja bem, como dizia o meu amigo Sidney Miller, ouça bem o que eu lhe digo, vá cantar um samba antigo para saber o que é de novo. Você está Não é? vendo aquele mulato calado, com um violão do lado. Já matou um. Foi numa linda sexta-feira, defendendo sua conquista.